Da UF. Vamos para mais um vídeo aí, uma aula sobre psicanálise. Prazer e gozo são duas noções essenciais para se pensar a clínica, para se pensar o trabalho psicanalítico. A psicanálise só pode ser pensada a partir dessas noções, né? Quer dizer, se a gente parte do conceito de inconsciente, o inconsciente em Freud como um inconsciente dinâmico, como uma força, né, que produz efeitos e que produz formações, chamadas formações do inconsciente, sonho, ato falho, sintoma, lembrança encobridora, xiste, né? O estudo dos xistes é muito interessante, volume 8 da Imago, para quem quiser se aprofundar. Mas essa dinamização, essa dinâmica do inconsciente, ela vai girar em torno das forças pulsionais. E as forças pulsionais estão relacionadas tanto com prazer quanto com gozo. São duas noções importantes para a psicanálise. Ora, a gente já, de início, a gente já faz uma distinção importante entre prazer e gozo. São duas coisas diferentes, apesar dessas duas coisas se relacionarem. E fazer essa distinção é muito importante, do ponto de vista clínico, né? Do ponto de vista, inclusive, da escuta psicanalítica e dos movimentos de um sujeito inconsciente num processo de análise. Bem, antes de mais nada, para a gente entender essas duas coisas, né? Ou para a gente tratar disso minimamente do ponto de vista de uma introdução, né, a gente precisa distinguir aqui uma coisa, satisfação, uma coisa é satisfação, né? Prazer, gozo. Satisfação, prazer, gozo. Claro, as três coisas, a gente, né, para delimitar esse campo aqui do prazer e do gozo, passa pela noção de satisfação. Veja, as três coisas se relacionam com o conceito de pulsão, né, que é a força fundamental né, quer dizer, é a força fundamental de dinâmica do inconsciente, né? É o que vai produzir pressão no sentido do inconsciente dizer, né, já que, né, quer dizer, tem alguma coisa aqui da linguagem, né, mas tem alguma coisa aqui também de uma força. Ora, a pulsão, então vamos lá, a pulsão visa essencialmente a satisfação, né? É a visada da pulsão, né? Só que a satisfação, ela pode ser uma satisfação prazerosa ou pode ser uma satisfação que não está inscrita no princípio do prazer, vai além do princípio do prazer, né? Então, o prazer também, né, como uma diminuição de tensão, a gente já estudou, né? Já estudou sobre isso, diminuição de tensão. O prazer também, né, é uma determinada maneira de gozar, né? Existe gozo no prazer, né? Mas tem alguma coisa no gozo como uma satisfação que não é necessariamente prazerosa. Esse é que é o ponto. Esse aqui é o ponto, e é um ponto importante, né? Porque como é que a gente vai distinguir prazer de gozo na experiência? Na experiência humana, na experiência clínica. Quer dizer, e qual é a fronteira entre os dois? Qual é o ponto ali de passagem, né? O Lacan dizia uma coisa muito interessante. No extremo do prazer, há uma experiência de dor, né? Quer dizer, quando o ser humano tem uma experiência muito intensa, né, de satisfação, né, existe alguma coisa da ordem de uma passagem aí que não é muito bem delimitada na experiência humana, não é muito bem delimitada, mas é uma passagem de uma experiência de prazer para uma experiência de gozo. E nem sempre o gozo, né, ele passa necessariamente pelo prazer. Bom, a gente tem que entender, né? Quer dizer, ver.
Se uma pessoa come um pedaço de chocolate, né? Se a pessoa come um pedaço de chocolate, ela, né, às vezes está com fome ou não está com fome, não importa. Né? Até porque a fome também vai estar, né, vamos dizer, subsumida à dimensão da experiência do prazer e do gozo. Né? O Freud já dizia, né, a própria libido ela vai assumir um papel de primazia nas pulsões de autoconservação. Ou seja, aquilo que é fome, que é sede, que é frio, que é calor, né, isso vai estar articulado pela força da libido, que é a dimensão, né, da ligação da pulsão sexual, as forças de ligação, e isso vai estar implicado nas próprias funções fisiológicas. Né? Então, a experiência da fome, por exemplo, a pessoa pode perder a fome porque está ansiosa, a pessoa está ansiosa com um determinado acontecimento no dia seguinte, perde a fome. Né? Ou então a pessoa está ansiosa por causa de um acontecimento no dia seguinte, fica com mais fome. Né? Quer dizer, por que existem essas diferenças? Por que um fica com fome, fica com mais fome querendo comer, outro perde a fome? Né? Às vezes a pessoa perde a fome por amor, né? Por uma experiência amorosa, leva a pessoa a comer mais ou não comer menos, não estou com fome. O apetite aí, né, ele vai ganhar, a partir dessa noção de pulsão, esse conceito de pulsão em Freud, a própria condição do apetite, da apetência, isso vai ter a ver com a experiência do prazer, e a isso Freud dava o nome de sexualidade, né? Quer dizer, o apetite para fazer coisas, o apetite para estudar, para devorar livro, né? Para comer uma barra de chocolate. Então, eu estava ali falando do pedacinho de chocolate que a pessoa, de repente, está com apetite de comer chocolate. Né? Uma coisa ali da pulsão de um representante, né, pulsional, que vai estar ligado àquele gosto do chocolate. A pessoa vai lá, come um pedaço de chocolate e sente prazer. Aliás, chocolate dá muito prazer, né? Inclusive libera serotonina, né? Bom, mas independente do que seja, chocolate, o que quer que seja o que quer que seja em termos disso, né? A experiência do prazer ela tem a ver com essa diminuição de tensão, né? E uma satisfação, né, que esteja regulada por essa diminuição de tensão, mantendo, isso a gente já falou em outros momentos, mantendo um nível mínimo de tensão, né? Quer dizer, quase que o princípio do prazer mantém um certo nível de tensão. Até porque se não há tensão, se não há um mínimo de tensão, não há vida. Né? Caminho para a morte. E é disso que a gente também vai tratar em relação ao gozo. Porque o gozo, uma das definições do Lacan para o gozo, é o caminho mais direto para a morte. O caminho mais rápido para a morte. O gozo vai ter a ver com a pulsão de morte. E o gozo, vai ter a ver com essa barra de chocolate que a pessoa não consegue comer só uma. Isso é um ponto importante. Não consegue comer só uma, ou só duas, né, ou 2 pedacinhos, 3 pedacinhos. Né? Come 3 barras inteiras e quando acaba de comer quer mais. Ou então, né, se sente, né, quer dizer, experiencia alguma coisa que não é propriamente o prazer, né? É aquele excesso. Né? Por exemplo, quando a pessoa toma uma taça de vinho com alguém numa relação amorosa, né? Tá ali desfrutando de alguma coisa, né? Uma fruição da experiência do prazer, a pessoa toma uma taça de vinho e tudo, depois passa para uma outra coisa, né? Faz né, macaquinho que vai de galho em galho, né? Toma uma taça de vinho, come um bom prato de comida, ou então vai num botequim, come uma coxinha gostosa e tudo mais, né? Isso, a coxinha também, né? A coxinha é um elemento,
da cultura. Né? Coxinha não é a coxinha da galinha, né? Coxinha é uma massa com carne de galinha dentro. Quer dizer, isso é alguma coisa da cultura. Isso que se come né, nas lanchonetes, né, às vezes nos botequins e tudo, né? Coxinha. Aí você come uma coxinha, aí tá lá, sente prazer, né, sacia aquela apetência. Mas veja, como a gente já tratou em termos de pulsão, a apetência, a fome, a sede, né, isso tudo vai estar tomado pelas forças da libido que vão além das funções da nutrição. Né? Vão além das funções, a gente não precisa... Né, o vídeo lá sobre pulsão, tá, a gente fala muito sobre isso. Mas, veja, essa passagem, né, de um tomar uma taça de vinho, né? Aliás, taça de vinho é uma metonímia, né? Está inscrita no significante, está inscrita na cultura, na linguagem. Uma tulipa de chope. Uma tulipa de chope é uma metonímia, está inscrita na dimensão da cultura, da linguagem. Né? E aí a pessoa sente prazer, né? Só que depois, né, a pessoa, às vezes, não toma uma taça só de vinho, ou então não toma só uma tulipa de chope, ou então não toma só um copinho de Coca-Cola. A pessoa começa, né, abre a geladeira de manhã, a primeira coisa que faz na vida, no dia, é tomar uma garrafa inteira de Coca-Cola. Ou então, tomar uma garrafa inteira de vinho, de uísque ou de cerveja. Né? Um casco de cerveja, depois mais um, depois mais um, depois mais um, depois mais um. E ali, né, essa experiência de excesso já não é mais uma experiência propriamente de prazer. Já não é mais algo que toca, né? Quer dizer, a pessoa sente um mal-estar. A pessoa não faz aquilo propriamente por prazer, a pessoa faz aquilo por um empuxo, por alguma força, né, que exige que o sujeito do inconsciente exceda ao nível do prazer. Exceda o nível do prazer. Né? Ora, esse exceder o nível do prazer, isso, né, vai tá linkado com a ideia de gozo em psicanálise, que vai ser um conceito, vai ser uma leitura do Lacan sobre o além do princípio do prazer de Freud. Né? O Lacan vai além, vai mais fundo nisso, ele vai conceituar vários tipos de gozo, mas aqui é uma introdução. Né? O gozo a gente tem que entender como essa experiência, né, que implica algo muito mais sofrido e muito mais destrutivo, eu diria, do que a experiência de prazer. Veja, aí tem um ponto, né, quer dizer, que eu queria frisar aqui. A experiência de prazer e essa passagem, né, do prazer para o gozo, isso é homólogo, vamos dizer assim, a experiência erógena e o masoquismo. Né? O masoquismo é uma forma de gozo. É uma forma... Veja, o masoquismo é uma forma de gozo que implica uma cota de prazer. Porque o que é o masoquismo? O masoquismo é sentir prazer pela dor. Isso é masoquismo. Né? Aí o Freud vai falar do masoquismo, dos 3 tipos de masoquismo. Né? Masoquismo moral, masoquismo passivo e o masoquismo erógeno. Então, toda experiência erógena, né, ela tem alguma coisa de uma possibilidade de um excedente, alguma coisa que excede e que vai implicar possivelmente numa experiência de dor, de sofrimento, né, e isso vai ter a ver com gozo. Ora, entre prazer e gozo, né, existe alguma coisa que separa. Né? Vamos dizer que o que separa, o que, né, a fronteira disso aqui está relacionada com que o Lacan, partindo do Freud, partindo das questões da lei de incesto, que o Freud vai
trabalhar em vários textos da questão da lei de incesto, né, que é constitutiva de todas as culturas. O Lacan vai chamar isso de lei simbólica. Ora, essa lei simbólica, ela implica que haja uma barra, né, que haja o estabelecimento de uma barra, de alguma coisa que embarrera o caminho direto para a morte, o caminho da pulsão de morte colocado na experiência humana. Ora, e na medida em que embarrera, né, coloca ali um ponto que a gente pode chamar isso de uma barra, né? Não é propriamente a ideia de botar limite, não é isso. É uma ideia de barra. É nesse sentido que o Lacan chama o sujeito do inconsciente de um sujeito dividido, barrado, castrado, barrado e desejante. Então aqui você, né, quer dizer, a lei simbólica implica o desejo. A lei simbólica implica o desejo. Interessante isso. Porque a lei, na medida em que produz uma barra, faz do sujeito um sujeito incompleto. Nós, né, quer dizer, seres falantes, os seres falantes são seres incompletos. E na medida em que seres falantes são incompletos, né, são incompletos em função de quê? Incompletos em função da própria fala, da própria ordem simbólica. Por quê? Por que o ser humano falante para a psicanálise é incompleto? A experiência, né, obviamente, que a gente não está falando de um empirismo, a gente está falando de uma experiência que aparece na clínica, como eu sempre digo, né, nas associações livres. E ali fica marcado justamente a experiência do sujeito, um sujeito que fala e que, por falar, por ser falante, é crivado de uma satisfação direta. É crivado de uma satisfação absoluta. Crivado da satisfação absoluta porque fala, porque o que está entre o sujeito e o objeto da satisfação é o significante. É a linguagem, é a palavra. E é da palavra que o ser humano depende, do ponto de vista da subjetivação. Né? Do ponto de vista, por exemplo, de uma definição do ser. Né? Uma pessoa que, vamos dizer, se arvore a tentar definir o seu ser, a primeira coisa que a pessoa vai usar é um significante. Seja um significante uma palavra, seja uma imagem, seja o que for. Mas a questão é que aquele significante ou aquela imagem, né, aquele elemento da linguagem, esse elemento da linguagem, por mais que eu diga eu sou isso, esse significante, né, eu sou, né, sei lá, eu sou chato, eu sou legal. Né? São dois significantes, chato e legal. Dois significantes, né, que dizem alguma coisa de mim, dizem alguma coisa de um sujeito. Mas esses significantes não dizem tudo. Tem alguma coisa que, né, justamente por isso é que o significante faz cadeia. Um significante vai buscar outro significante. Por isso que a gente associa livremente. Por isso que as ideias não vêm isoladas, elas vêm associadas numa cadeia inconsciente. Então, o significante, na medida em que chancela o meu ser, na medida em que ele sou chato, ou sou legal, sou, né, muito passivo, sou muito ativo, sou muito briguento, sou muito pacífico. Né? São significantes, aliás, essas oposições são sempre, quer dizer, o significante é marcado pela sua própria oposição, né? Ele produz uma descontinuidade, e aí é uma descontinuidade do próprio ser. Por quê? Porque, primeiro, esses significantes não representam o sujeito de maneira absoluta. Sempre remete a outro. Quanto mais o sujeito tenta se definir, mais ele se dá conta de que ele não sabe quem ele é. Quanto mais o sujeito tenta se definir, mais se dá conta
de que é um outro, de que é uma outra coisa, de que tem sempre alguma outra coisa. A associação livre leva o sujeito a se estranhar com o que diz, sobre o seu próprio ser, sobre o seu próprio desejo. Então, quer dizer, na medida em que o inconsciente imprime aí a força da linguagem do significante, barra o sujeito, produz uma divisão e, com isso, a experiência de uma incompletude, de uma impossibilidade, de um impossível, de uma satisfação plena e absoluta. Justamente por quê? Porque encontra a barra do significante. Nós somos falantes. Nós somos falantes sexuados, portanto, incompletos. Não somos seres assexuados, não somos anjos assexuados que são completos consigo mesmo, né? Somos seres incompletos. Por isso eu posso dizer eu te amo ou eu te odeio. Né? Por isso eu posso dizer eu desejo, né? Eu desejo, eu não sou completo. Alguma coisa, né? Ao meu ser, alguma coisa falta porque eu falo. É porque eu digo, porque eu estou marcado pela linguagem. Crivado pela linguagem. Então, a satisfação ela vai estar sempre marcada por uma mediação da palavra, por uma mediação do significante. É exatamente isso como que se trata de beber um copo de chope ou de tomar um copo de suco. Tomar copo de suco não é só beber o gosto do suco. Tem alguma coisa aí da cultura que enlaça o sujeito e que imprime para ele uma determinada forma de satisfação. Né? Copo de suco, tulipa de chope, taça de vinho, né? Copinho de cachaça, né? Né? Tudo isso são significantes. Né? E a pessoa, às vezes, vai... Né? E aí que está o ponto. Qual é o ponto aqui em relação à lei simbólica? É essa fronteira entre prazer e gozo. Por quê? Porque essa fronteira entre prazer e gozo, né, que está delimitada pela lei simbólica, e a gente, quando fala de simbólico, a gente está falando de sistema significante. A gente está falando aqui de lugar do grande outro, né? O grande outro como uma fundação simbólica, o lugar da palavra. Né? Então, essa lei simbólica, que é a lei do incesto, em última análise, é a lei do incesto, é a lei que embarrera o incesto e produz a organização cultural. Toda cultura, né, apesar de haver algumas variações em relação a isso, basta ler Claude Lévi-Strauss para... Né, basta ler os grandes antropólogos, né, os grandes pensadores da antropologia, para estudar, e o Lacan vai se referenciar no Lévi-Strauss justamente para falar das estruturas elementares do parentesco. Aliás, é um livro do Lévi-Strauss que eu indico. As estruturas elementares do parentesco, que é, dizer, em torno da lei, em torno da estrutura, é que vão se constituir as culturas. Essa lei é a lei do incesto. O Lévi-Strauss fala disso e o Freud vai, né, dizer, ele vai tirar isso da clínica. Né, o conflito em relação à questão edipiana, à questão infantil. Bem, a gente já discutiu sobre essa questão, a gente não pode tomar isso ao pé da letra, né, quer dizer, a questão que o que está em jogo, como já foi colocado, é que essas experiências de prazer e de gozo infantis, olhar e ser olhado, comer, né, ingerir, né, e aí constitui a fantasia, por exemplo, do devoramento. A criança não só ingere o leite, ela devora o outro. Ela coloca o outro para dentro justamente para inscrever uma determinada identificação, como acontece nas tribos totêmicas primitivas. Ingere o Deus colocado ali como totem, né, para colocar para dentro os seus atributos, ou seja, identificação. E aí essa identificação é o que vai manter a coesão grupal numa tribo totêmica. E a identificação ao Deus. É isso que mantém a coesão,
né? E aí tem outras questões também relacionadas à culpa pela refeição totêmica, a própria refeição totêmica cria um sentimento de culpa que vai manter também um elo social, e aí isso tudo vai estar ligado às condições culturais do ser humano, né? Veja, essa lei, né, ela é uma lei que embarrera o sujeito para uma satisfação absoluta, né? Em todas as esferas da experiência humana, não está falando só de incesto, a gente está dizendo que a experiência primária, quando a criança olha e é olhada, quando a criança, né, devora e é devorada, quando a fantasia de ser devorada, já foi tudo falado lá no texto, no vídeo sobre pulsão, e o Freud vai desenvolver essas ideias, né? Quer dizer, até aí tudo bem, mas quando desperta a zona genital, castração. Não dá para dirigir isso para os pais. Isso aqui é a lei, né, fundamental. Quer dizer, essa lei fundamental né, que vai incidir sobre não podes dirigir a pulsão genital aos pais. Isso, quer dizer, o Freud vai escutar isso, as fantasias de castração dos sujeitos em análise vão aparecer no divã, e o Freud vai desenvolver o conceito de complexo de castração, justamente porque as crianças resolvem isso com a fantasia de castração. Isso é uma questão a se aprofundar também. Mas essa lei, então, ela regula a relação entre prazer e gozo vida fora na experiência humana. Só que ela regula de uma maneira falha. Esse é que é o ponto. Esse é que é o ponto. Você não tem a fronteira exata, bem delimitada, entre prazer e gozo. Você não tem isso muito bem delimitado. E na medida em que o ser humano, falante, marcado pelo significante, mediado pelo significante, na experiência da satisfação, né, ele não sabe muito bem separar prazer de gozo. Qual é a fronteira, qual é o ponto, qual é o ponto limítrofe entre uma experiência e outra? Não há esse ponto limítrofe muito bem definido. Não é por acaso que muitas pessoas, né, às vezes, a gente está falando de um copo de suco, um copo de Coca-Cola, às vezes a pessoa se vicia em Coca-Cola, né, ao invés de tomar um copo de Coca-Cola, toma uma garrafa inteira de uma vez, né? E aí não é uma questão moral, é uma questão de que né, quer dizer, é a experiência daquele sujeito que a psicanálise vai chegar, né, quer dizer, vai dizer que aquela experiência não é prazerosa. O próprio sujeito em análise diz isso. Olha, eu tomo aquela garrafa inteira de uísque, ou de Coca-Cola, ou de 5 barras de chocolate uma vez, né? O que seja. Ou 10 garrafas de cerveja, ou 50 copinhos de pinga, né? E aí o sujeito, olha, isso não é prazeroso, mas eu não consigo não fazer. Eu não consigo deixar de fazer. Quer dizer, tem uma força, tem alguma coisa que me empuxa, é um empuxo no sentido de além do prazer. Ora, esse além do prazer já foi falado por Freud enquanto compulsão à repetição e pulsão de morte. Né? Pulsão de morte sendo aí a força para a compulsão à repetição. Então não basta um prazer, uma experiência de prazer, de tomar uns copinhos né, de prazer, ou de ou de comer um prato de comida, seja num restaurante, seja num botequim, seja o que for. A pessoa, né, quer dizer, o limite entre o prazer e o gozo, o ser humano não sabe bem qual é. E aí, para passar de um para outro, é moleza, né? Então, a pessoa não se contenta só com um prato de comida, tem que comer 3, 4, 5, 6, né? A coisa dos excessos e das compulsões alimentares, por exemplo, que hoje está aí bombando, em voga, bombando no mau sentido, né? Do sofrimento, é um sofrimento absurdo. A pessoa não consegue parar de comer, né? E isso traz problemas de todos os níveis de saúde mental e física, né? Ora, essa experiência do ir além do prazer,
né, né, na relação com o corpo, na relação com as zonas erógenas, a boca, o olhar, né, a voz, né, tudo isso implica o outro, de alguma forma, isso é uma questão também, tudo isso, né, tem um enlaçamento no outro, né, mas o ser humano não sabe aonde é que está a linha demarcatória. E aí as forças do inconsciente, as forças da pulsão, não vão querer saber se eu não quero. Não vão saber se eu quero ou não quero. O eu é uma coisa, o inconsciente é outra. Lembra? O eu é a instância do recalque. Eu recalco. E isso insiste em dizer. Isso o inconsciente insiste em dizer. Né? Então, não importa, o inconsciente não quer saber, as forças da pulsão e tudo, não querem saber se eu quero ou se eu não quero. O que foi a grande descoberta de Freud é justamente que eu sou diferente de mim mesmo. O sujeito falante é constituído pela sua divisão e pela sua diferença. O sujeito é diferente de si mesmo. Isso é uma lógica que ultrapassa a lógica aristotélica, que tem a ver com aquela questão da repetição e da identidade e da diferença. O que o eu visa? O eu visa uma identidade fechada, absoluta. Mas quanto mais o eu tenta fechar essa identidade, mais as forças da pulsão dividem. E aí mais é preciso fechar essa identidade. Ora, o eu não fecha a identidade. Né? Justamente por quê? Porque é marcado pela palavra. Porque é marcado pela divisão. Porque é marcado pela castração. Né? E na medida em que a palavra criva e quer dizer, é um mediador entre a pulsão e a satisfação, né? ela embarrera o caminho para a satisfação direta. Então, a satisfação fica indireta. Copo de chopp, prato de comida são satisfações indiretas. Né? Relação amorosa, e é justamente por ser indireto, é que as pessoas fazem laço. É justamente por isso. É que as pessoas mantêm relações. Né? Tem uma coisa aí de uma negativização da satisfação que promove, que provoca ligação com o outro. Provoca laço amoroso, laço social. Porque se o sujeito estivesse pleno consigo mesmo, não haveria laço social, a não ser que fosse instintivo, como acontece em algumas, né, acontece lá nas experiências dos animais. Mas nós não, nós somos falantes. E essa questão da satisfação indireta, mediada pelo outro, mediada pelo significante, pela falta, pela castração, isso é o que permite o enlaçamento social e o enlaçamento amoroso. Né? Ora, a questão é que continua a questão. O ser humano não consegue uma delimitação precisa sobre a diferença entre prazer e gozo. E aí, nas relações amorosas, isso vai aparecer, né, os excessos das relações amorosas, nas experiências de satisfação, isso vai aparecer. Né? E hoje, você vê isso de maneira bastante incisiva, né, nas experiências de compulsão, que são sintomas contemporâneos. Né? Comer nem sempre é saciar a fome, nem sempre é alguma coisa prazerosa. Tomar tomar um copo, como eu falei, o copo de Coca-Cola, nem sempre é uma experiência prazerosa. Quer dizer, o vício, essa questão do vício que as pessoas falam, né? Uma questão do vício. Né? O vício é uma impulsão, né? é uma força ali de impulsão. A pessoa tem que ir ao objeto. Né? Então, você pega, por exemplo, a droga. Né?
a pessoa, em princípio, né, você tem lá a experiência química da droga, né, aquilo dá prazer, né, mas a pessoa chega um determinado momento que a pessoa cada vez, né, quer mais. Isso tem uma base química, mas também tem uma base psíquica. Né? Em geral, a medicina não leva muito isso em conta. Né? Claro que algumas medicinas, algumas psiquiatrias levam, mas não levam isso em conta. Por quê? Porque não é só a questão de que a primeira, né, experiência da droga fica perdida, né? Como toda experiência pulsional, a primeira fica perdida. Né? Então, tem alguma coisa que, do ponto de vista psíquico, né, o ser humano quer repetir, quer recuperar e não consegue. Né? Tem alguma coisa aí que se perde, de uma repetição impossível. Né? E das forças também para satisfação, que não são não são simplesmente relacionadas às experiências de químicas. Né? Né? Existem vícios que são vícios de relacionamentos, são formas de relacionamentos viciantes, por exemplo, que não tem a ver com química ou no sentido de uma droga. Pode até ter, né? A pessoa tem experiência química com outro, mas aí você já está no plano simbólico, você já está no nível do significante. E a pessoa, às vezes, né, cheira mais uma e diz assim, eu não queria, mas eu tenho que cheirar. Ou então diz assim, não, eu não estou viciado, vou cheirar mais uma. Né? E aí fica aquela, né, dizer, o sujeito entra num certo conflito, às vezes, né? Vem aquela vozinha que é o chamado nosso superior, né? Vozinha interna diz assim, não, só mais um copo, só mais uma cheirada, só mais uma tragada, só mais um. Aquela coisa assim, né? Do superior ali, a voz do superior, né? Só mais um. Nesse só mais um, o superior, a cada vez que o superior consegue fazer com que o sujeito dê mais uma, né? O superior se fortalece. E o superior, Lacan dizia, superior é imperativo de gozo. Superior não é uma instância que vai buscar prazer. Não. O superior é imperativo de gozo. Então está ali uma questão que é essa relação, né? Depois, eu acho que essa questão do superior é algo para se aprofundar, né? O superior é imperativo de gozo, seja pelo masoquismo, seja pela autoculpabilização, por exemplo, seja pela autoobservação, pela autocrítica destrutiva, seja pela crítica destrutiva ao outro, né? Ou seja também pelo gozo da experiência, além do princípio do prazer em relação aos objetos. Aí vem desde de um copo de refrigerante até, né, um pico de heroína. Tudo isso é gozo, né? Na medida em que ultrapassa a experiência do prazer, na medida em que o sujeito se vê obrigado a ter que consumir mais um pouco, isso já não é algo da ordem do prazer. O sujeito diz assim, não, eu não estou bem, o sujeito, né, não estou bem. E mesmo assim eu faço mais, porque não se trata do eu. Não se trata do eu, se trata da força para o gozo, do empuxo ao gozo, do super-eu aí, né, empurrando o sujeito para o gozo. Então, essa questão, né, quer dizer, isso é importante. Isso é importante. Né? Onde é que está a fronteira entre prazer e gozo, que a lei simbólica não diz muito bem, não diz no sentido do significante. Onde é que está dito, onde é que está escrito qual é essa fronteira? Aí você tem vários efeitos dessa questão, inclusive na história das religiões, né? Onde é que está escrito o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo,
Isso tem tudo a ver com a experiência mais primária do prazer e do gozo. Não é por acaso que as culturas estão aí se organizadas em torno de uma regulação da experiência do gozo. É disso que se trata. Aí você tem, né, você tem as proibições, você tem as permissões, né? E hoje o que se trata, né, algo a se aprofundar, o contemporâneo, mas a gente vive hoje numa sociedade de consumo. Né? Isso é importante porque a psicanálise lida com as questões políticas, né, justamente porque isso implica a experiência subjetiva na clínica. Então, a psicanálise não separa. Né? Hoje a gente vive uma sociedade de consumo, como Jean Baudrillard, que é um pensador disso, vai falar sobre a sociedade de consumo, como Byung-Chul Han, que é um pensador coreano, que vai falar sobre essa questão da sociedade de consumo e dá o que ele chama de agonia do igual, né? Quer dizer, um puxo ao igual, a repetição, a negar a negação, né? A negar a negatividade, a negar o amor. Porque, como eu disse, você só pode amar na medida em que alguma coisa falta. Na medida em que há, para o Han, Byung-Chul Han, ele fala desse negativo que está, né, quase que em suspenso na sociedade de consumo. Então, a sociedade de consumo imprime, né, um imperativo de consumir cada vez mais. E isso vai ter tudo a ver com a experiência do gozo, a experiência subjetiva, psíquica inconsciente, né? E aí, nesse sentido, Lacan vai desenvolver a teoria dos discursos no final do seu pensamento, né, da metade para o fim, ele desenvolve a teoria dos discursos e inclui aí o discurso, um dos discursos, né, que vigoram na constituição subjetiva é o discurso do capitalista. Ora, essas questões estão relacionadas tanto com a política, estão relacionadas com a ideia de grande outro, estão relacionadas com a ideia de ideal do eu e de super-eu. Né? Não é por acaso que hoje você encontra formações de ideais extremamente fugazes, né? Muito mais fugaz do que era até um tempo atrás, até a década de 50, 60. A partir de 70, 80 e 90, principalmente, os ideais, né, eles começam a ficar mais fugazes, né, quer dizer, muda a relação com os ideais. Né? Essa mudança, né, ela é mais incisiva a partir da década de 90, mas ela vem desde a Revolução Industrial, desde a queda da monarquia. O sistema monárquico, a passagem disso para o sistema liberal, para o sistema capitalista. Então, vê, o sistema tem tudo a ver com a experiência do gozo e do prazer. Os ideais têm a ver, né, com o sistema. Né? Então, os ideais hoje estão em queda. Né? As pessoas idealizam uma coisa, essa coisa já está em... A pessoa, né, tomou alguém ou alguma coisa como um ideal, aquilo ali se desfaz rapidamente, a pessoa tem que encontrar outra forma de um ideal. Né? São ideais muito fugazes, que se constituem e desaparecem com muita rapidez. Isso tudo vai ter a ver com um empuxo para o gozo na direção do consumo. E essa questão do consumo, da sociedade de consumo e do empuxo ao gozo em direção aos objetos tem tudo a ver com o contemporâneo. Tem tudo a ver com o consumo excessivo, né? Além do princípio do prazer, tem a ver com o consumo de alimentos, tem a ver com o consumo de droga, tem a ver com o consumo de mercadoria, tem a ver, né, a impulsão compulsiva, o sintoma impulsivo compulsivo, como eu procuro chamar, né, das compras, de comprar, acumular, né? Quer dizer, você tem as forças de consumo, inclusive as compulsões ao sexo, consumir o corpo do outro, né? Você tem o consumo no jogo, né? E aí tem questões ali de onde é que estaria a dimensão do consumo,
né? Essa é uma questão para se discutir. Mas você tem as compulsões ao jogo, que não são só o jogo, né? Não são só os jogos de azar, é o jogo de internet também. É a própria internet, a compulsão à internet. Né? Quer dizer, são objetos que o Lacan vai chamar de pequenas bugigangas, que são objetos pequenos da satisfação, que o Lacan chama de gadgets, ou seja, são mercadorias ofertadas no sentido de um imperativo de consumir na sociedade atual. E aí, o psiquismo, né, a experiência, a relação com a satisfação, vai também assumir diferentes nuances, vai também assumir diferentes formas de se constituir. A relação da satisfação, tanto com prazer quanto com gozo, vai se constituir de uma maneira diferente da que era lá na época da monarquia. Até, eu digo, diferente da que era na época de Freud. Tem algumas coisas que continuam, né? Que continuam, tem outras coisas que mudaram. Por exemplo, você não vê hoje os sintomas histéricos no corpo como você via no fim do século XIX. Você não tem isso hoje, até tem, mas não da maneira que era. Né? A histeria se manifestava fundamentalmente em sintomas corporais, né? Sintomas que simulam doenças do corpo. Né? São simulações, são simbolizações no corpo, e aí você tem toda a teoria de Freud sobre o material recalcado. Ora, você não vê isso com essa incidência toda na clínica atual. Né? As supervisões do SPA demonstram isso, as pessoas que clinicam estão aí dizendo isso, né? Os teóricos contemporâneos estão aí dizendo isso. Você não tem histeria da forma como era. Hoje a histeria se organiza de outras formas. Né? Por exemplo, existe muito mais incidência de sintomas compulsivos alimentares, por exemplo, em pacientes histéricos do que tinha na época de Freud. Tinha, mas tinha menos, tinha muito mais conversão, muito mais histeria de conversão do que compulsão e impulsão, né? Impulsão às drogas, a coisa tá, né? Isso vai ter a ver, né? A gente vai, isso tudo né, são questões para se aprofundar. Na verdade, aqui eu estou querendo introduzir essa diferença entre prazer e gozo. O gozo, né? O gozo está ali, né, empurrando o sujeito para a experiência da dor e da morte, enquanto que o prazer tem a ver com a pulsão de vida, tem a ver com a castração. Né? Eu vou só tomar uma taça de vinho, eu vou tomar umas tulipas de chope, agora já está bom. Né? Agora eu vou passar... Né? É o desejo aí, e aí o Lacan vai falar do desejo como o desejo de outra coisa sempre. Né? Eu como um pedaço de pizza, mas o desejo já está empurrando, né? Quer dizer, aí é desejo, não é gozo. O desejo já está apontando para uma outra coisa. Né? Eu consigo uma coisa que eu queria muito na vida, consegui. Legal, prazer, mas já tem algo, né? Quer dizer, o meu desejo já está ligado a uma outra coisa. Sempre, lá quer dizer, o desejo não é desejo de uma coisa. O desejo é desejo sempre de outra coisa. Então, essa passagem metonímica de um objeto a outro. Enquanto que na impulsão não tem desejo. Nas compulsões, né? Não há desejo ali. Aí uma questão para também se aprofundar. O que há ali é impulso ao gozo, é pulsão de morte, é o que está em jogo ali, além do princípio do prazer. Né? E aí a questão, onde é que está escrita a fronteira entre prazer e gozo? Deixa essa questão, né, em aberto, até porque isso nunca vai se fechar. Né? Isso é uma questão que toca o ser humano do ponto de vista do sofrimento psíquico. É isso, muitas vezes, que leva um sujeito ao divã, a um tratamento psicanalítico. Ou uma terapia. Né? Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Uma psicoterapia. A psicanálise vai trabalhar isso de uma forma específica, a partir da associação livre de ideias. Né? Qual é o objetivo disso em relação às compulsões? É uma
questão a se aprofundar, é uma questão para um outro vídeo, né? Mas eu diria, para não deixar isso tão solto assim, eu diria que a psicanálise, ela, baseada em Lacan, em Freud, né? Aqui eu diria o seguinte, a psicanálise, ela vai na direção do sujeito poder sustentar o seu desejo. Para além, né? Quer dizer, sustentar o desejo implica que o sujeito esteja referenciado justamente na barra. Porque quando eu passo do desejo, do prazer para o gozo, né? Quer dizer, tem alguma coisa aí que me faz ir além. E isso não é da ordem do desejo, né? Então, o objetivo da clínica, um dos maiores objetivos que o Lacan chama de ética psicanalítica, que é a sustentação. Não, o sujeito se sustentar como desejante. E se sustentar como desejante não é fácil. Não é fácil. Porque as forças para a morte estão ali, as forças para o gozo estão ali, né? E o ser humano tem que manejar isso de alguma forma, e a psicanálise ajuda muito, né? É um dispositivo excepcional aonde o sujeito realmente pode conseguir encontrar maneiras muito singulares de lidar com essas dinâmicas entre prazer, satisfação e gozo. Ok? Bom, tem muita coisa aí para estudar a partir disso, né? Mas por hoje a gente fica por aqui, tá? Ok? Até a próxima. Até.